Salve, mulherada! Boa noite, terça-feira. Mais uma conversa íntima aqui com vocês, né? E hoje eu pedi sugestões de temas. Vocês trouxeram várias sugestões de temas maravilhosos. Algumas, como eu falei ali nos stories, eu não consegui compilar todos os temas em uma live, né? Não vou conseguir. Então, eu vou fazer o seguinte: hoje eu vou falar sobre como superar traumas de relacionamentos, e aí eu vou pegar um monte de coisas que vocês colocaram lá, tá? Que algumas mulheres pediram para a gente conversar hoje. E aí, talvez na próxima semana já, na segunda semana de setembro, eu fale mais sobre a menopausa e toque em alguns outros assuntos que vocês falaram que podem ser decorrência da menopausa ou não, tá? Como, por exemplo, o vaginismo, ressecamento vaginal, a falta de libido, tá? Então, eu vou falar essa parte aí na semana que vem. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas que vocês trouxeram, como confiar depois de um relacionamento, né? Que acabou e acabou contigo, né, meu bem? A gente vai falar sobre isso, como se recuperar desse relacionamento. Pode ser um relacionamento que terminou ontem, semana passada, mês passado, ano passado, há 5 anos, há 10 anos. Algumas coisas, e eu vou explicar aqui hoje como que o negócio se desenvolve. Boa noite. Pode ser que tenha sido há muito tempo isso daí. Mas as coisas ficam reverberando, principalmente se a gente não teve ajuda para cuidar, né, dessas questões. E a gente geralmente não tem, porque a gente geralmente não aprende a lidar com essas questões. Eu vou falar tudo isso aqui para vocês hoje, tá? E hoje é o dia do biólogo, né? Dia 3/9. Boa noite, Lucilene. E mais uma pessoa que das lembranças. Boa noite. Hoje é dia da bióloga e eu gostaria de receber parabéns, né? Porque afinal de contas, fiquei 5 anos, 4 anos e meio na faculdade estudando biologia. Não sou uma bióloga praticante, mas esse conhecimento que eu adquiri dentro da faculdade de biologia me ajuda muito com esse trabalho hoje, né? Tanto que hoje eu estou estudando o quê? Ginecologia natural, para saber cuidar de vocês da melhor maneira possível. E também me ajudou muito a ter um estudo autodidata com relação a essas questões femininas, né? Principalmente como o ciclo menstrual influencia na nossa psicologia, nos nossos sentimentos, e com certeza influencia nesse movimento aqui de recuperação depois de uma frustração tamanha como é o término de um relacionamento. Que pode ser tranquilo, tá? Alguns relacionamentos, parabéns a todos os biólogos e biólogas, parabéns. E os meus amigos e amigas, que até hoje a gente tem 20 anos, 24 anos que eu entrei na biologia e tenho 24 anos de amizade com o pessoal e acho, assim, especial, foi um momento muito lindo. É, então, alguns relacionamentos terminam ok, tranquilo, você, né, passa ali uns dias tristes, daqui a pouco já está se recuperando. Outros criam aí situações na nossa existência que são difíceis de lidar. Então, eu vou falar isso hoje. Aline, boa noite. Gente, mulheres que trabalham com mulheres, é tão importante a gente saber dessas questões, né, e saber apoiar as mulheres também. É muito importante. Então, gente, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Porque esse tema, eu sou com pós-graduação da vida, né? Pós-graduação na vida deste tema. Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Antes de ser psicóloga, eu estudava astrologia, porque eu sou terapeuta, desde 2005 que eu sou terapeuta holística. Então, eu estudava astrologia e para mim tinha tudo a ver com isso daí. Não que não tenha mais, né? Tem muito a ver com os tipos de personalidade que estão ali. Mas aí eu consegui trazer outros conhecimentos que a psicologia trouxe e vou falar deles, né? Então, eu fiz biologia, conheci o meu. Olha, já vou incluindo aqui minha trajetória profissional com as minhas trajetórias e aventuras emocionais nesse campo dos relacionamentos. Até porque o psicólogo é um bicho engraçado, né? O psicólogo é um ser realmente engraçado, porque a gente estuda as condições humanas e estamos imersos até aqui em tudo isso que a gente estuda. Poucas são as condições
que não fazem parte da vida do ser humano comum. Aí a gente estuda e passa o estudo aqui para vocês, mas não significa que a gente não esteja lidando no nosso dia a dia. Pelo contrário, a gente lida com tudo isso no nosso dia a dia. Então, o psicólogo não é um guru, não é uma gurua, é apenas não é um mestre, uma mestra, é apenas uma pessoa estudiosa das condições humanas. E tudo que eu falar para vocês aqui, parte é algo, né, que eu mesma descobri em toda essa luta que eu vou descrever aqui para vocês, e parte é dos estudos, né? A gente acaba recebendo essa vantagem de ter um pouco mais de conhecimento, e vocês vão ver como o conhecimento ajuda a gente a lidar com as coisas da vida, né? Então é ótimo, mas não quer dizer que eu tô aqui, ó, superada em todos os momentos. Não é isso, tá? É só porque eu tô compartilhando com vocês aqui aquilo que pode dar certo, as possibilidades de dar certo. Às vezes, quando eu tô em terapia com alguém, a pessoa se dá muito melhor do que eu nos meus processos, né? Eu entrego, a gente conversa e tal, e a pessoa vai se desenrola todinha, e eu encalacrada na minha situação, e isso é normal, isso faz parte da vida do psicólogo. É isso mesmo. Então, não me ouvindo aqui, não considerem que eu tô aqui superada, eu não tô, não. A gente está fazendo isso juntas, né? Então, na minha primeira faculdade, que foi de biologia, que eu entrei com 17 anos, eu conheci o pai do meu filho e tivemos um relacionamento de 13 anos. E esse menino nasceu, né? Eu fiz biologia, me relacionando com ele. Depois eu terminei biologia, fui bancária, olha que loucura. E enquanto isso, eu estava estudando psicologia. Engravidei lá para o final, para o meio da graduação de psicologia, e do meio para o final foi um momento de separação do pai do meu filho. Então, né, a gente teve esse momento aí, enfrentei este momento também de separação com um filho anexado nessa situação, né? Depois, ainda na faculdade de psicologia, conheci meu segundo marido, tive amizade, não sei o quê, e depois a gente resolveu se casar, porque, né, eu sempre tive muita esperança com relação ao relacionamento, agora não tenho mais, né? Depois dessas quedas todas, eu não tenho mais essa esperança toda, não. Aí o som tá bom, gente? Porque eu tô sem o fone, sem o microfone, nada, tô falando aqui na raça, né? Então, só confirma aí para mim se tá ok o som, essa altura da voz, se tá tudo bem. Então, eu tive o segundo casamento que durou 3 anos com uma pessoa que era também um psicólogo, também era um estudante da espiritualidade como eu. Durou 3 anos, né? No final das contas, a gente. Ai, obrigada, Lu. A gente viu que não estava batendo, começou um processo de um relacionamento tóxico, na minha visão, para mim e para ele, né? A gente não estava conseguindo resolver as questões, os embates que a gente estava tendo, e eu achei que era melhor a gente então encerrar esse momento. Nunca tive essa percepção de que um relacionamento não deu certo. Para mim, o relacionamento deu certo. Até ele deu certinho, até ele terminar, ele estava dando certinho. Depois que ele terminou, fim, né? Até porque, pensando na astrologia, eu tenho essa personalidade um pouco mais desapegada. Depois de um tempo aí, eu conheci o meu terceiro marido, que foi o relacionamento abusivo que eu contei para vocês lá na semana que eu falei sobre relacionamento abusivo, né? Então foi um fim trágico, assim, um fim muito trágico para mim, para minha pessoa, muito traumático, né? E esses traumas ainda estou lidando aqui na finaleira do movimento, mas descrevo essa situação que eu passei, que tem a ver com o final do último relacionamento. No meu podcast tem uma série que, inclusive, foi muito elogiada. Me sugeriram transformar essa série num livro. Olha que legal, né? Então, eu acho que vocês gostaram muito. Quem pôde assistir no meu Spotify, tá no meu podcast, né? Que tá no Spotify. O nome do meu podcast é Patrícia Lorraine. E é uma série sobre saúde mental que eu gravei. Eu estava ali no meio daquela situação. Então, dá para vocês acompanharem bem como foi esse momento e como foi que eu comecei a superar algumas coisas, mas aquele podcast ele serve para
qualquer momento traumático, qualquer adoecimento mental, né? Eu tive depressão, tive ansiedade, tive essa síndrome pós-traumática, e tudo eu conto lá como que eu estava e como que eu consegui ir saindo e me trabalhando para dar uma melhorada, para seguir com a vida, sem parar mesmo com os tratamentos ainda. E nesse momento, né, eu já tinha terminado a psicologia, eu fui doula, né, eu fiz o curso de doulas um pouco antes do meu filho nascer, um pouco antes de eu engravidar, e também depois que eu fui doula, eu comecei a estudar de forma autodidática todos esses processos femininos, publiquei o livro, né, e paralelamente, então, a esses relacionamentos todos, eu fui trabalhando aqui com as mulheres, né, com o fortalecimento de mulheres. Já fui do Sagrado Feminino, que hoje em dia eu não gosto desse nome, e já falei por quê, né, mas eu trabalho com a percepção, o autoempoderamento das mulheres e criando esses espaços onde a gente possa se sentir guiada, onde a gente possa se sentir cuidada, trazendo meu conhecimento, trazendo minha experiência, para vocês poderem ter por onde eu vou, o que está acontecendo, por que que isso acontece comigo. Todas essas coisas ajudam muito nos nossos desafios. E a minha intenção hoje, atualmente, eu tô só atendendo, tá? Eu tô só como psicóloga atualmente, que eu já fiz muita coisa, já deu, eu tô cansada, né? Então, eu tô atendendo, só atendendo individualmente e mais para frente vou fazer grupos e tal, mas por enquanto é só isso, né? Tô só atendendo como psicóloga dentro da clínica. Então, é mais ou menos esse o meu histórico, que eu já contextualizei aqui, então, né? Que hoje é dia do biólogo, já falei. Obrigado pelos parabéns, né? Que eu fiz biologia, tive essa trajetória profissional de estudo e tal, e no meio dessa trajetória, 3 casamentos, sem falar os relacionamentos, né? Que eu sempre fui uma menina namoradeira, como dizem por aí. Então, eu tive muitos relacionamentos, muitos começos, muitos términos, e então isso faz parte da experiência da vida. Estou aqui à vontade para falar sobre esse tema. Estou à vontade para ouvir vocês sobre esse tema também, o que vocês quiserem compartilhar, contar, né? Como a gente tem feito as lives aqui de uma forma muito dinâmica, vocês vão falando e eu vou falando e a gente vai construindo as coisas juntas, mas sempre tenho minha maravilhosa cola digital aqui, né? No meu iPad, para a gente poder ir conversando e eu não me perder, porque eu estudo um pouquinho antes de trazer para vocês, né? Eu leio artigos científicos, eu trago algumas referências para além da minha própria experiência na minha vida pessoal e também na clínica, né? Atendendo mulheres, tá? Então, minha história é essa. Por que falar sobre como lidar com o fim dos relacionamentos? Porque essa área é muito delicada para nós, é muito cara. E a gente ali, ó, quietinha, a gente vai, levanta, arruma a casa, vai trabalhar, faz as coisas que a gente tem que fazer, mas aquela dor tá ali. E muitas vezes é uma dor muito forte, muito profunda, quando a gente termina um relacionamento, e isso não depende da duração do relacionamento, se foi muito tempo, se foi um casamento, se foi só um namoro, isso independe, né? São várias coisas, vários fatores envolvidos nessa geração dessa dor. Como eu já falei, pode ter um relacionamento que você tenha terminado tranquilo e que tenha sido longo, mas o término dele foi mais tranquilo, e pode ter um relacionamento que teve um término mais traumático por causa de muitos fatores. Tudo que eu vou falar aqui vai caber para qualquer tipo de término, tá? Então, por que que dói tanto? Por que que dói tanto quando a gente fala de relacionamento? Por que que é um ponto tão sensível quando a gente fala de relacionamento? Vou dar 2 motivos. O primeiro, principalmente para nós mulheres, falando para nós mulheres, tá? Que é realmente meu foco, porque nós fomos criadas, fomos socializadas para colocar, para se relacionar, né? A gente foi criada para isso, a gente foi criada para ter um relacionamento. É um valor dentro da nossa cultura para as mulheres que elas tenham um relacionamento. E isso por causa de um histórico que eu falei já na semana passada. Quem não viu a live, dá uma olhadinha lá. Quando eu estava falando de autoestima, eu contei a história da mulher, como que a gente se forma enquanto mulher nessa cultura em que estamos existindo. E isso faz parte, então, da nossa criação, de colocar como se uma mulher de valor, uma mulher que conquistou tudo na vida, ela tem um relacionamento, como se fosse assim
um pressuposto importantíssimo. E a gente, querendo ou não, de forma consciente ou não, aquilo acaba sendo entranhado nas nossas células. E a gente, mesmo vivendo super descoladona, não, e tal, não tenho nada disso, aquela célula está ali, pulsante e existindo na nossa vida. Então, é como se tudo que a gente aprende sobre os filmes, as músicas, sabe, o romantismo, ai, como a vida é feliz quando existe um relacionamento, e muitas praias é pôr do sol, e muita música linda e romântica, e a pessoa vivendo naquele paraíso, a gente incorpora isso daí, não tem como. Por mais que eu não queira, minha filha, tá lá que vê filme, tá que ouve música, tá que, né, o casamento, aquele momento mágico da mulher, a gente acaba incorporando isso. Então faz parte da cultura, né? E fazer parte da cultura não é uma coisa que está distante da gente. Quando eu falo faz parte da cultura, isso está entranhado nas nossas células, né? Esse romantismo. A gente é direcionada para o relacionamento amoroso como parte do sucesso da existência da mulher e aquilo fica grudado no nosso sentido da vida. Então, quando eu começo a construir um relacionamento que eu tenho a percepção de que, cara, esse é o relacionamento, que vai ser a base da minha vida, é desse relacionamento a partir do qual eu vou, como a gente viu, as gerações anteriores. Mas não está funcionando mais. Já vou jogar essa real para você, tá? Aquele exemplo lá, romântico, dos relacionamentos muito longos e duradouros, não está funcionando mais porque aquilo ali era caro. E quem pagava era a mulher. E a gente não está mais podendo pagar caro assim, da forma como elas, né, pagavam não, né? Então, é, a gente cola isso como se fosse assim, agora a partir desse relacionamento aqui, eu vou construir minha vida. Tô mentindo, gente? Eu tô aqui falando alguma bobagem, principalmente se for um casamento. Aí você tá lá com a pessoa, faz infinitos planos que são a base da sua vida. Ah, vamos comprar, tipo, toda a construção da sua vida fica baseada naquele relacionamento. Então, na hora que aquele relacionamento se desmancha, desmancha-se também uma parte do sentido da vida, uma parte grande do sentido da vida. Então, a gente tem que refazer esse sentido todinho de novo, tirar do fundo do útero uma força para voltar a sonhar de uma outra forma, sem envolver alguém ou com um desejo latente de que outra pessoa ocupe aquele espaço. Não estou falando que é certo nem que é errado, estou falando que assim é, porque assim a gente vive nessa cultura, né? Na verdade, eu vou falar, não vou falar que não é errado, não, vou falar que é perigoso, tá? A gente viver dessa forma. Com o relacionamento, ah, obrigada, meu amor. É realmente o que eu vejo na clínica, né? E o que eu estou estudando para cuidar de vocês. O relacionamento no centro da vida, central na vida. Então, eu sei bem o que é isso. Ela fala, eu também sei. 3 vezes. Esse esquema é um esquema todo montado com base no relacionamento. Isso tudo é desmontado, destruído, desfeito, vira uns pozinhos no chão, caquinho no chão, e a gente tem que recolher. E muitas vezes a gente não consegue abrir essa perspectiva. E é isso que eu vou chamar hoje para a gente fazer, de que esses caquinhos que a gente vai remontar é mais saudável atualmente se a gente não remonta eles esperando um outro relacionamento, esperando que aquilo seja montado da mesma forma, com as mesmas estruturas, né? Não dá mais, a gente não está nessa época, a gente não está mais nesse pressuposto cultural, porque a gente já começou a acordar e está vendo que o preço é muito caro, né? Digo isso eu, com todas essas experiências que eu tive, e cuidando das mulheres dentro da clínica, recebendo as demandas para poder trabalhar com elas, né? Então, não estou tirando isso, tá, do cosmos, não, estou tirando isso muito da realidade, o que eu estou falando, né? Vocês estão aí corroborando com a minha fala, né? Que a pessoa esqueceu a palavra, tá? Então, é isso que acontece. Uma das coisas é essa. Outra coisa que dói muito. Deixa eu ler aqui antes de eu falar. Nos sentimos invalidadas como ser social quando nós estamos validadas por um homem. É exatamente isso que eu estou falando. Exatamente isso. Que é o que a gente não tem um valor se a gente não está sob a tutela de um homem, né? Principalmente nos relacionamentos heterossexuais, não. As mulheres que não são heterossexuais, elas são escorraçadas porque elas não
faz parte do desejo delas estar sob a tutela de um homem. Então, elas são discriminadas dentro da sociedade, para você ter noção do valor que é a gente estar sobre uma tutela masculina, né? Então, a gente tem que repensar isso daí. Real, mas será que isso é saudável, gente? Será que isso é legal? Olha, eu também fui casada 3 vezes separada. Ai, que bom, obrigada que não sou só eu, porque quando eu falo isso, as pessoas não têm nenhuma empatia e elas ficam chocadas. O quê? 3 casamentos? Tipo assim, na minha cara a pessoa fala: Nossa, 3 casamentos. Eu falo, meu amor, não é fácil não para eu estar falando isso aqui para você, não. Vamos ter mais empatia, é duro, cara. E a pessoa joga na minha cara sem nenhuma dó. Então, que bom que não sou só eu, né? E eu acho que é uma infelizmente ou felizmente também, não acho que isso mais tenha que ter um valor, é comum, né? Sou dessa turma também. Ai, gente, que bom, nós estamos sós, né? Estamos juntíssimas aqui conversando sobre isso. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Que eu queria trazer, até para a gente conseguir flexibilizar essas ideias aí. Que o relacionamento é onde a gente vai construir toda a nossa vida. É mesmo? Será? Por quê? Para quê? Não tem outro jeito, não? Claro que tem. Vamos pensar, né? O que que a gente pode, em que base que a nossa vida tem que ser construída. Falei muito isso na semana passada, mas eu vou repetir porque, gente, os assuntos eles vão voltando, que são as bases da vida de ser mulher, né? Outro ponto é que o relacionamento íntimo, ele toca no nosso existir. O relacionamento íntimo é assim. Eu existo aqui, tô existindo sozinha, tô ótima. Tô existindo sozinha, tô maravilhosa, só eu comigo. Mas se tem um desejo, né, e geralmente tem, é, ou existe esse outro componente que chega, a pessoa vai validar o meu existir. A pessoa vai dizer, desse jeito que você é, eu amo. Aí toca na criança, no pai, na mãe, todos os complexos freudianos e junguianos, minha filha, vem com tudo nesse momento que a pessoa fala: Eu amo o jeito que você existe. Cara, isso é uma coisa que todo ser humano precisa. Alguém que está testemunhando o jeito que eu sou e validando através do amor. Então, toca nesse ponto. Quando isso daí balança, dói, é ferido de alguma forma, uma dor profunda, é um machucado dolorido, porque, caramba, será que esse jeito que eu existo não é o suficiente para eu ser amada? Será que eu não posso ser amada? Estou falando, né? Falas nossas, né? Que vem das nossas dores. Então, o segundo ponto que é porque a gente precisa falar sobre isso, porque dói muito, é esse, tá? Porque toca na validação do nosso existir. Da forma como que eu existo, eu mereço ser amada, dá certo eu ser amada ou não, né? Então, quando não dá certo, aí toca nesse lugar e dói, dói, porque fala assim: caramba, esse meu jeito, o jeito que eu sou, a minha existência, ela não é validada. Não é o suficiente. Poxa, dói. Aí a Lu fala aqui, ó. Hoje eu coloco o relacionamento como mais um elemento da minha vida, né? E não a única coisa. Antes do relacionamento, eu tenho minha vida individual. Isso é saudável. E isso é o que os homens aprendem. Então, vamos aqui falar do relacionamento heterossexual. Dois planetas diferentes se encontrando, querendo se relacionar. Porque ao mesmo tempo que a gente aprende que o relacionamento é o centro da nossa vida, que a gente só tem valor se a gente tem uma família, se a gente está cuidando de uma família, se a gente está dentro de um casamento, de um relacionamento, né? Enquanto mulheres, os homens, eles são socializados para o valor deles ser individual. Tanto que eles têm uma dificuldade na percepção do coletivo. Eles têm uma dificuldade na percepção do que eu faço vai influenciar em toda a minha comunidade, né? Porque eles não são socializados dessa forma. O que que é um sucesso no mundo masculino? É o sucesso profissional. O que que é um insucesso no mundo masculino? É um insucesso profissional.
Como, gente, que esse relacionamento vai engatar, pelo amor de Deus? É um milagre o relacionamento que funciona. É na base de muita conversa, é na base de muita abrir mão de muitas coisas e na base de muita empatia, porque são mundos diferentes que se encontram para se relacionar e construir coisas juntos, né? Então, daí também que na hora que se desmonta esse relacionamento, os homens não é que eles não vão sofrer, né? De acordo com o que eu li, porque eu não atendo homens, muito raro eu ter atendido, na minha história profissional, ter atendido homens muito poucos, dá para contar nos dedinhos, tá? Então, não é que eles não vão sofrer, sofrem, mas o motivo deles de sofrimento não é isso que eu estou falando aqui, que é o nosso. É bem diferente, né? Mas eu estou falando de nós, tá? Estou falando de mulher para mulher, tá? Então, como dói nesse lugar? Olha que dois pontos que eu falei: o sentido da vida e a sua validação enquanto ser pessoa existente, né? Validação pelo amor. Olha como que esses pontos são sensíveis. Aí vem, como eu falei para vocês, a criança interior, o pai e a mãe internalizado, a ânima e o ânimos e toda essa coisa caralhada de complexo psicológico, tudo movimentado, macerado, batido e destroçado, mulher. Então, óbvio que a gente tem que falar sobre isso, até para a gente trazer essa outra perspectiva, como a Lu falou aqui. Hoje eu coloco os relacionamentos aonde que seria interessante a gente colocar, dado todo esse movimento que eu falei para vocês, cultural, social, né, de gênero, relacional aí. Como que a gente pode, depois de tantas quedas, né, que geralmente as mulheres têm, seja de casamento, seja de relacionamento, namoro, sei lá o quê, a gente precisa racionalizar as coisas. Não vamos deixar de sentir, mas vamos racionalizar para a gente aprender. Porque a vida humana, ela é para, basicamente, a gente leva aprendizado. As coisas mudam, tudo muda, só o que não muda é que você está se relacionando com você mesmo o tempo todo. Isso daí não tem como fugir, não tem como ter altas. Ah, não quero mais ser, eu vou dar um tempo, vou tirar férias. Não tem como, né? Você tirar férias de você mesmo. Então, o que que você pode fazer? Isso, aprimorando a cada experiência. Eu vou falar disso mais para o final, na resolução. Por enquanto, estou falando do problema, né? Então, gente, aqui nas lives e no conteúdo que eu passo para vocês, eu estou falando de coisas genéricas, eu estou falando de coisas que eu espero que funcionem para a maioria das mulheres aqui que tocam vocês. Eu quero falar da voz aquilo que vocês estão pensando, sentindo e às vezes não conseguem colocar em palavras. Mas no consultório é diferente. No consultório tudo isso faz parte, tudo isso atravessa, a gente vai olhar para tudo isso, mas eu vou lá, sabe? Eu vou lá nos complexos que eu tô falando aqui para você. Eu vou nessa criança, eu vou nesse pai, eu vou nessa mãe, eu vou nesse ânimos e nessa ânima, que são os arquétipos feminino e masculino dentro de cada uma, e a gente vai em um negócio cirúrgico e personalizado. Hoje eu tô falando assim no geral. Então pega o que funciona para você, tá? O que não funciona. Ah, Patrícia, mentira, não é assim não. Para algumas mulheres é. Para você pode não ser, para outras, geralmente pode ser, tá? Então, eu estou falando bem genérico aqui. Mas espero que sirva para você trazer umas mudanças de chave, umas mudançazinhas no pensamento, né? Como a gente já trouxe aqui algumas coisas, como esse lugar do relacionamento. Qual que é o lugar do relacionamento, né? Então, estava vendo lá. Eu, inclusive, abandonei esses artigos na hora que eu comecei a ler. É uma descrição da desgraça. Basicamente, eles vão falar isso, dos que eu achei, né? Vai falar, um término de relacionamento, ele pode gerar uma lista de desgramas emocionais e psicológicas, né? E pode piorar estados psiquiátricos também. Então, gente, quem tem aí uma predisposição para uma depressão, para uma ansiedade, tem que estar mais atenta nessa questão, tem que estar mais pensando, mais conversando, tem que ir mais atrás para se cuidar, para se proteger, porque é um momento difícil, de uma mudança complicada, e é importante ter alguém dando as mãos. Eu vou falar um momento aqui bem claro, para deixar bem claro para vocês, quando é que se procura uma ajuda profissional e quando não. Quando não precisa, não é para tudo que a gente precisa de ajuda profissional na vida, né? Vou dar aqui uns passos que de repente já te resolvam, já te ajudam, tá? Então, com essas dores que eu falei aqui, o que que acontece muitas vezes, gente? Essa dor, com essa dor que a gente sente, essa contração, sabe quando você sente dor, você fica.
né? Ai, sabe? Então, tipo, contrai. Essa contração, ela vai criando cápsulas. Essa é a forma que eu encontrei aqui para explicar para vocês. Cria umas cápsulas. Por quê? Existem duas decisões que a gente toma ali naquele momento, que está sentindo aquela dor, ou depois que ela passa. Ou uma decisão consciente ou inconsciente. Eu decido, uma das decisões, eu decido não sentir nunca mais essa dor desgramada, que dói até o fundo do meu útero, do meu ser, eu decido não sentir mais. Aí encapsulou, tá? Dentro dessa tensão emocional. Ou não é nenhuma coisa que eu decido, nem que eu não decido, simplesmente existe uma presença de um trauma. E é esse trauma que vai encapsular as coisas, né? Então, na verdade, mulher, o que é que está encapsulado quando você decide se fechar ou naturalmente se fecha pela profundidade dos traumas? Quem está encapsulado lá dentro para não sentir é você mesma. Quem fica presa numa bolinha lá dentro de você com essas decisões de não sentir, de não passar mais por nada disso, de não querer mais nada disso, é você que está presa lá dentro dessa cápsula. Aí ela está te protegendo, talvez ela te proteja por um tempo, até você realmente estar precisando, né? Precisando mesmo. Às vezes a gente precisa se encapsular dentro de um lugar, porque precisa de um tempo para se curar, para se permitir entender o que que aconteceu, ou não entender, mas permitir esse processamento, né? Principalmente com relação ao trauma, ajuda a entender, mas ajuda também o tempo do processar. A questão do trauma é um processamento, é uma situação tão profunda, tão forte, que foi tão intensa, que não deu para a sua psique processar, não deu para o seu corpo processar. E aí fica aquela pendência de um processamento longo, de um trem que está encapsulado, tensionado lá dentro de um negócio dentro de você. Entendeu? Ai, que caixinha trancada e fechada. Aí, quando você vai para um outro relacionamento, você quer que a pessoa te salve de dentro daquela caixinha. Ou você não deixa nem a pessoa chegar perto daquela caixinha. E aí, que relacionamento é esse? Que outro relacionamento é esse quando a gente vai encalacrada com os traumas desse relacionamento que a gente não conseguiu ainda tocar? Estou há 4 anos sem me relacionar. É isso que acontece, né? A pessoa ficou fechada lá dentro, que pode acontecer, né? Não significa que tá há 4 anos sem relacionar é uma coisa ruim, mas eu vou te falar o que que é, qual que é o problema de você estar encapsulada lá, está aqui na minha segunda página da minha cola. O que que isso afeta? Afeta o seu desejo da vida. Por quê, meu amor? Porque tocou no seu negócio lá que eu falei, e o do seu existir. Então ficou aquela informação lá assim, bem caladinha lá, inconsciente assim. O meu existir, ele não é merecedor de amor. Então eu vou recuar. Eu vou recuar aqui na vida. Eu vou me fechar aqui. Então afeta o seu desejo da vida, o seu desejo de si mesma, de se curtir, de se aproveitar, de se deliciar, de se deleitar com você mesma. Fica ali encapsulado também. A risada alta, a possibilidade de dizer não, colocar limites, porque você fica com a autoestima no chinelo, né, Fia? No chinelo, por causa disso tudo que eu tô falando aqui, né? E essa vulnerabilidade fica cheia de alarmes. Passou a 10 quilômetros da vulnerabilidade, já apitou o alarme. Precisei de um processo profundo de luto. Luto é a palavra. Luto é a palavra, mulher, que a gente precisa atravessar esse luto. Porque senão ele fica lá encapsulado. Então a gente não consegue mais dizer não. Por quê? Porque, cara, qual que é o meu valor? Eu tô nessa aqui. Enquanto esse trem tá lá preso nessa cápsula, eu tô nessa. Qual que é o meu valor? O que que eu tô fazendo nessa terra que não sou merecedora de amor, o desejo de vida, a autoestima e essa questão da vulnerabilidade? E mais uma outra questão, eu não aceito mais receber cuidado. Não só do outro, no relacionamento íntimo. Eu não aceito mais receber cuidado de geral, porque se eu abro para receber cuidado, eu estou expondo minha vulnerabilidade. E minha vulnerabilidade machuca, dói. Quando eu abro esse espaço de intimidade, eu fico vulnerável. Essa é a lógica, tá? Do encapsulamento. Nós vamos conseguir desfazer isso daí, tá? Daqui para o final da live, né? Então, eu tô nesse momento, nesse lugar em que a minha vulnerabilidade, só eu que vou aqui guardar dentro desse lugarzinho. Ninguém chega perto, muitos alarmes,
Quando a pessoa começa a se aproximar, os alarmes tocam e a gente sai correndo, bota uma máscara, também muito comum. Coloca uma máscara, tá? E a pessoa vai se relacionar, o outro que está chegando perto da vulnerabilidade, ele vai se relacionar com a minha máscara. Eu tô lá atrás, lá dentro, longe, e ele fica se relacionando com a minha máscara. São o que, gente? Estratégias de defesa, de proteção, de sobrevivência. Mas vale a pena a gente ficar encapsulada nesse lugar por causa de um relacionamento que machucou? Será que é isso que eu quero para mim? É ficar presa num lugar dentro de mim, um lugar frio, onde eu não recebo nada, onde eu não me relaciono de verdade com as pessoas, onde eu não reconheço o meu próprio valor fora dessa área de relacionamento? Será que vale a pena mesmo estar ali presa nessa masmorra interna? Então, eu acho que não. Eu acho que você merece mais. Eu acho que você merece muito. Eu acho que você merece esse desencapsulamento não é necessariamente para ter um outro relacionamento que seja saudável, não é para isso, não. É para você ter um prazer de viver leve, feliz, alegre da vida, com ou sem outro relacionamento. É porque você merece sentir prazer em ser quem você é. Falo isso todas as lives, vou falar nas próximas também. A gente merece sentir prazer em ser quem a gente é. Dentro dessa cápsula não tem essa sensação. Tem uma sensação de medo muito forte de ser quem a gente é e receber o não amor de novo. E ter que lidar com esse luto, como ela falou que é essa palavra maravilhosa, que fala muito sobre término de relacionamento. Então, não é que a gente não vai deixar de sentir todas as desgramas que vem quando termina um relacionamento, mas a gente não vai ficar nisso. E a gente não vai encapsular mais essas coisas, tá? Não vamos fazer isso mais. Então, o que que nós vamos fazer? Como confiar novamente? Foi o que uma pessoa me perguntou, foi o que uma mulher me perguntou. Eu quero conversar sobre como confiar novamente. Eu acho engraçado porque eu tô nesses temas. Eu tô nesses temas, mulherada. E aí me ajuda também pensar junto com vocês, né? Me ajuda tá falando isso aqui para vocês. Estou falando para mim também, né? Eu estou nesse momento aqui. Como que confia, pelo amor de Deus? Mas como eu estou muito atenta, porque é meu material de trabalho, isso daqui, vou falar umas coisas que eu mesma já descobri aqui. Oi, Carol, boa noite. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, como confiar novamente? Volte o olhar para você mesma. Você está olhando lá para fora. Esse eu não vou confiar. Ah, esse eu não vou confiar também não. Ah, esse aqui também vou confiar um pouco, mas também agora já não vou confiar mais que fez tal coisa. Isso para mim é sinal de maluquice. Não vou confiar não. Tira os olhos do lugar de fora e volta para você. Eu vou me perdoar primeiro. Então, coloca aí, anota aí na sua listinha, no seu caderninho da aula de hoje. Como se livrar dos traumas dos relacionamentos passados. Número um, me perdoar. Eu vou me perdoar. Por quê? Porque a gente não se perdoa por ter feito aquelas escolhas, por não ter visto que fulano isso, que fulano aquilo, por ter permitido chegar tão perto, por ter colocado o relacionamento no centro da vida, por ter confiado. A gente não se perdoa. Então, esse sofrimento, essa cápsula, uma das paredes dessa cápsula é isso daí, é a falta de se perdoar. Então, a primeira coisa da sua lista é você se perdoar. Porque, meu amor, você acreditou assim como a gente acredita na vida, a gente tá aqui para viver acreditando. Como que a gente vai viver, mulher, sem acreditar nas coisas, tá? Como? Como que a gente vai ver sem confiar na vida, sem confiar na gente mesma? Porque a falta de confiança não é no outro. No outro a gente aprende. A gente aprende a ficar mais ligada, a gente aprende a não entregar tudo, a gente aprende a não colocar mais o relacionamento no centro da vida, racionalizando com a inteligência. Mas a questão do sentimento que fica lá, aquela coisa presa lá encapsulada, é porque tu não se perdoa ainda. Então, a primeira coisa é esse movimento, se perdoar. Para quê? Para você confiar em você mesma. Não é que você não confia no outro, tá? É porque você não está confiando em você mesma. Como se perdoar? Não dá, mas tem vezes que é punk. Pois é, tem vezes que é punk, é um processo difícil, você não... Mesmo que eu falo aqui, se perdoa, aí você vai falar, não, tô fazendo um esforço danado aqui para me perdoar, não tô conseguindo. Peça ajuda, vai fazer terapia.
Ah, não gosto de psicologia, não tem problema não. Faz outras terapias. Tem 1 milhão de tipos de terapias, alguma vai dar certo para você. Tá? Então, pede ajuda, pede ajuda. Fala, não estou conseguindo confiar em mim, me ajuda aí. Mas esse é o primeiro passo, tá? Se perdoar. E presta atenção, não é que você não está confiando no outro. Você não está confiando no seu julgamento com relação ao outro. Você não está confiando em você mesma. E isso daí, a gente não pode deixar que outra pessoa tire isso da gente. A gente não pode deixar que outra pessoa, que uma experiência na vida, retire isso da gente. A gente precisa decidir reconstruir essa autoconfiança na gente mesma. A gente precisa decidir reconstruir, construir esse perdão. Construir esse perdão, essa libertação, se liberta dessa culpa. Sabe? Você está se culpando, não é culpa sua. Não é culpa sua que alguns relacionamentos realmente terminam sofridos, tá? Ainda mais um relacionamento abusivo, gente. Já falei isso pra vocês, fiquei uma semana falando aqui de relacionamento abusivo. Não é sua culpa. Mesmo que a sua autoestima esteja destruída, que por algum momento você acredite, você tem essa fé, essa certeza que foi culpa sua. Eu tô te falando que não foi e que você precisa desconstruir isso. Porque não tem como. São duas pessoas se relacionando. A única culpa, vamos dizer, a responsabilidade que você tem foi das coisas que você ali não estava sabendo de repente fazer, precisa aprender. Vamos lá, vamos aprender. Não é arrastando com a cara no chão que a gente aprende. É a gente levantando e falando: opa, peraí, vamos curar isso daqui, depois eu vou rever aqui qual a parte que eu realmente poderia ter feito melhor. É assim que a gente vai aprendendo. Não é dentro dessa cápsula. Não é deixando de confiar em você. Não é sem se perdoar. Então, a primeira coisa é isso, tá? Se perdoa, confia em si mesmo. Ah, não tô conseguindo. Pede ajuda e vai estudar. Tipo assim, vai ouvir uns podcasts, entendeu? Vai dar uma olhadinha no YouTube. Como que é que termina um relacionamento? O que que eu posso fazer? Quais são as coisas que estão dentro de um relacionamento atualmente que fazem parte do coletivo, que todo mundo passa, que não é só você, o alecrim dourado do sofrimento do fim do relacionamento. Não é. E às vezes esse tipo de sofrimento está ligado, grudado naquela questão primeira que eu falei, sobre como a gente é criada para colocar o relacionamento no centro da vida. Então, bora desconstruir mesmo. Bora desconstruir. A gente precisa desconstruir muita coisa para entrar nesse movimento de se perdoar e voltar a confiar em si mesmo. Tá? Então, racionaliza as coisas. Procura, lê, estuda, ouve outras pessoas, procura ajuda, porque esse é um ponto primeiro e fundamental, tá? A outra coisa que eu coloquei aqui, realoque o relacionamento na vida. Então, de novo, vou trazer de novo, a gente já falou aqui algumas vezes, mas vou seguir aqui o roteiro, até para fixar esse ponto. Que espaço que o relacionamento afetivo está ocupando na sua vida hoje? Você dentro ou fora de um relacionamento? Que espaço que esse relacionamento ocupa? Você está com a vida parada, aguardando um relacionamento? Ou você está lá enfiada no relacionamento e toda a sua vida, inclusive sua relação com você mesma, fica girando em torno desse relacionamento, não saudável. Não tá saudável isso daí, tá? Porque mesmo que seja, vai durar a vida inteira esse relacionamento, nós vamos morrer junto de mão dada. E você, meu amor, você só é enquanto parte do relacionamento? Ou você é uma pessoa por si só inteira, completa, esquece esse negócio de metade da laranja. Você é completa, inteirinha. Você funciona, você fala, você come, você anda, dois braços, duas pernas. Você inteira funciona, você constrói a sua vida todinha. Não precisa. Você não precisa. Você pode querer, mas você não precisa. Olha a diferença, tá? Então vamos mudar do preciso para o eu quero. Claro que a gente quer amar. A gente quer, normal, isso faz parte do ser humano, a gente querer amar, a gente querer é, que outra pessoa esteja com a gente nos momentos da vida, mas esteja como, de que maneira, e o quanto que os seus alicerces estão nesse relacionamento, porque tá aqui o relacionamento, seu alicerce está aqui, o relacionamento saiu, você cai. Então não vale a pena isso daqui, não. Vale a pena você estar com o seu alicerce ali em você. Eu sou meu alicerce, eu me amo, bonitinha, linda, maravilhosa. Eu faço a minha vida e o relacionamento faz parte da minha vida. E essa é a forma mais saudável aí, para a gente estar vivendo, tá? Então, realoque o relacionamento dentro da sua vida. Quem é você fora do relacionamento?
Que valor que você tem fora de qualquer relacionamento? Que valor que você tem sendo... Olha como que é pejorativo o negócio. Vai ficar pra titia, como se fosse uma coisa horrível isso daí. É uma cultura violenta com a gente. Vai ficar pra titia como se você fosse uma espécie de submulher, entendeu? Você é um ser humano completo que consegue movimentar toda a sua vida, construir e desconstruir o que você quiser. Não tem de ficar pra titia. Supera, minha filha, esse negócio de 1920, não dá. Não dá mais pra gente engolir esses pressupostos, não, porque nos machucam, porque nos violentam, porque não faz bem pra nós, tá? Então, isso daí realoca esse relacionamento. Mais uma coisa. Perceba e construa a sua percepção do seu valor, principalmente na sua relação com você mesma. Daí eu vou ampliar aqui, tá? Porque o que eu vejo no consultório é o seguinte: o valor que a mulher se dá tá misturado na sua performance enquanto esposa, mãe, dona de casa, profissional que seja, na visão do que as outras pessoas têm de você mesma. O seu valor, ele é você com você que vai julgar. Porque se você está dando sempre o seu melhor, se você está buscando seu aprimoramento, se você está buscando ser uma pessoa legal, tá? Se você faz sempre o seu melhor, está se observando, se você curte ser quem você é, o seu valor ele tem que estar aí. Ele está aí. Você tem valor por causa disso, porque você é essa pessoa que só você conhece. Quem você realmente é, no profundo do profundo do íntimo da sua alma, só você sabe. Então, quem vai julgar, quem não vai julgar o seu valor é você, meu amor. É você, só você que pode fazer isso daí. Não, o nosso valor ele não pode estar atrelado às nossas performances nos nossos papéis sociais. Até porque essa performance ela muda. Ela muda dentro de um ciclo menstrual. Quando eu estou menstruada, eu tenho meu 100% é tipo 0,3. Quando eu estou de TPM, meu 100% ele já muda também para outra coisa. Então, a nossa performance, ela muda o tempo inteiro, dependendo de várias situações, de vários contextos que a gente está vivendo. Agora, o nosso valor, não. O meu valor, ele não muda. Que aqui, eu comigo mesmo, eu sei minha luta, entendeu? Eu sei quanto que eu sou massa. Não é que a gente atrela isso à vaidade, né? Não tem nada a ver com vaidade, tem a ver com reconhecimento e autovalorização. Então, é a gente aprender a despregar esse nosso valor dos papéis e saber aqui, ó, eu comigo, eu me dou valor, eu sei o valor que eu tenho, eu sei a raridade que eu sou, a pessoa maravilhosa, incrível, que eu tô disponível para construir um relacionamento, tô disponível para melhorar, tô disponível para aprender, eu tô disponível para ser uma pessoa legal, posso não estar conseguindo ainda, né? Porque tem aquela questão do mapa astral, lembra? Tô brincando, tá? Mas é você que sabe. Então, perceba e construa a sua percepção do seu valor na sua relação com você mesmo. Alicerce pessoal e o relacionamento faz parte. É uma parte, mas ele não. Gente, nada das bases da sua existência precisou estar dentro do relacionamento. O relacionamento ele é ótimo quando você se sente essa pessoa completa, inteira, cheia de valor para partilhar com o outro. É uma partilha. O relacionamento ele precisa ser uma partilha. Ele não pode ser eu tô escorada no outro. Eu tô escorada aqui, ó. Quando o outro sai, eu desmontei, caí. Não. É uma partilha, tá? Decida experimentar bons momentos em outras relações, não só dentro do relacionamento íntimo. Que outras relações, Patrícia? A sua relação com a sua família, com seus filhos. Decida experimentar bons momentos em outras relações, porque o romantismo faz com que a gente acredite que momentos épicos só tem se a gente estiver com um parceiro íntimo. E não é. A gente pode criar com as amigas, com a família, com pessoas que você nem nunca viu, vai fazer um outro negócio, vai se propõe a criar esses momentos épicos, maravilhosos, incríveis, com outras relações. Nutra essas outras relações também, principalmente a sua relação com você mesmo. Crie momentos épicos na sua relação com você mesmo, na solitude da deliciosidade de você estar com você mesmo. Isso é a gente que cria.
Não é, você não fica esperando acontecer, você cria. Você vai lá e cria um almoço, cria um negócio que tira. Vamos tirar o almoço, que o almoço não trabalha nada. Não, tu vai almoçar no restaurante, tu vai tomar uma garrafa de vinho, tu vai ver um pôr do sol com uma amiga, você vai tomar um café. Tira isso de única e exclusivamente do relacionamento íntimo, porque isso faz parte do romantismo que nos machuca. Isso faz parte do romantismo que nos enfraquece. Então, já não indico, não, tá? Ficar, os melhores momentos são só se eu estiver partilhando com a pessoa que eu. Não, existe tudo que é tipo de melhores momentos. Crie esses melhores momentos com você mesma também. Mas quer dizer, Patrícia, que terminando o relacionamento eu não vou sofrer? Já vou sair por cima da carne seca, já plena, linda, maravilhosa? Não. Passe pelos sofrimentos. Passe pelo luto, passe por ele. Fica triste, escuta Maria Bethânia, chora, enche a cara, faz tudo o que você tem direito de fazer. Faça todas essas coisas, mas faça também outras coisas. Também dê atenção para essa reconstrução de você e da sua vida de uma maneira diferente, né? Não foge dessas coisas, porque fugir é encapsular. Entendeu? Ah, não, vou fazer de conta como tô triste, não. Vou entrar no Tinder. Mulher, isso daí é encapsular. Sente, doeu mesmo, tô sentindo a dor. E hoje eu vou beber para essa dor, hoje eu vou ouvir um pagode, hoje eu vou sofrer. Sofra, sofra porque dói, sente essa dor, não encapsula ela. Sem, deixa que ela passe através de você. Passe por esse túnel. Mas não faça só isso. Não faça só isso, uma recuperação de uma. Tipo assim, ah, Patrícia, mas tem 5 anos que terminou esse relacionamento, foi muito sofrido para mim. Eu tô dentro dessa cápsula, serve para mim isso também? Serve agora, de hoje. Se tu não sofreu o que você devia sofrer, sofra hoje. Vai, revisite esses momentos. Se você não conseguiu, naquele momento estava muito doloroso, revisite hoje, faça esse sofrimento, beba teu vinho, escute tua Maria Bethânia, teus pagodes e depois, e ao mesmo tempo, vai reconstruindo essa questão da sua percepção de você mesmo, do seu valor, desses momentos não atrelados ao relacionamento íntimo. Significa que eu estou falando para você não ter outro relacionamento? Não, estou falando que o seu próximo relacionamento, ele pode ser muito consciente, ele pode ser essa partilha deliciosa de você, uma pessoa inteira, e que você, minha filha, rezamos ao Oxalá, encontre uma pessoa inteira para partilhar também, né? Não uma pessoa carente, não uma pessoa violenta. Amém, eu quero ouvir o seu amém, né? Porque estatisticamente o pessoal não está fazendo tanta terapia assim, não, né? Então a gente tem que realmente estar atento com quem que a gente vai se relacionar. Então não é que a gente vai igual umas poliana borboletando pela vida, não. A gente sabe o que que a gente pode encontrar no relacionamento. Que maturidade deliciosa. Então, fiquemos aqui um pouco mais atentas, sentindo a paixão, sentindo a deliciosidade de estar querendo se envolver com alguém, mas respirando e dando um passo de cada vez, porque nos custa, mulher. Custa a gente se engajar no relacionamento. Então a gente precisa, eu ouvi o seu amém, a gente precisa ter esse autocuidado. O medo, ele num nível bom, assim, no nível baixo, ele é fundamental para a gente estar vivendo, que faz a gente não sair correndo na pista para não ser atropelada, faz a gente não ficar fazendo carinho em cobra venenosa. O medo faz isso, ele não é ruim. O ruim é o medo que te encapsula, que te aprisiona, que te paralisa, que não faz com que que faz com que você não passe por esses processos, que você não sinta essa dor e que você não racionalize, não repense como que é que pode se reorganizar o relacionamento dentro da sua vida, né? Se tiver difícil de fazer outras coisas, Patrícia, não consigo fazer outra coisa. Só consigo ficar deitada chorando, com a mulher escorrendo, comendo sorvete e tomando cachaça, e eu não consigo fazer nenhuma outra coisa. Então não tá normal, pede ajuda. Pede ajuda profissional, terapêutica. Peça ajuda. Se você não está conseguindo ir além do sofrimento, se o sofrimento está tão intenso que você paralisou ali, você precisa de ajuda. Agora, se o sofrimento está ali, ele está ali, numa parte do dia eu sofro, na outra vou fazer isso que você falou, então, vou sair com as minhas amigas, sem loucura, tá? Para se amar, não para se punir. Eu vou viajar,
vou trabalhar pra caramba agora porque eu gosto de mim, gosto de dinheiro. Vai, mulher, faça todas as coisas. Enquanto tá sofrendo, vai sofrendo, mas também vai construindo essa outra perspectiva aí. Eu gosto de trabalhar porque eu sou uma pessoa cara. Eu ainda preciso trabalhar mais para pagar meus luxos, porque eu sou caríssima. Então, isso também é uma coisa que é um alicerce da minha vida. Hoje em dia, o trabalho virou um alicerce da minha vida, porque eu quero pagar meus luxos, entendeu? Não é mais o relacionamento, já foi. Por isso que eu estou falando aqui com conhecimento de causa, para além dos estudos que eu faço, para além dos casos que eu tenho aqui para atender. Estou falando também porque eu já senti essa pele aqui, toda tatuada, já sentiu tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Então, passe pelo sofrimento, pelo luto, mas faça também outras coisas. Se tiver difícil fazer outras coisas, procure ajuda. Aí alguém me falou assim, Patrícia, fala um pouco sobre as mudanças, como a gente lida com mudança. Isso aqui é uma mudança que você está indo numa reta, aí você está planejando, sonhando, pensando junto com aquela pessoa, quem vai morrer primeiro, como que essa pessoa vai ser quando ficar velhinha e tal. De repente você não vai ver nada disso, mudou tudo. É uma mudança incrível. Oi, boa noite, Raquel, bem-vinda, bem-vindíssima. Então, é uma mudança incrível na vida da gente, pelo menos internamente. Se não for uma mudança muito grande externa, internamente você precisa reorganizar tudo isso daí. E como que a gente lida com mudanças? Como que a gente lida com a falta de controle que a gente tem com relação a algumas coisas da vida? Porque algumas coisas a gente consegue controlar, outras não. Outras, minha filha, abre mão, não temos controle de quem que vai aparecer, que horas, o que que você vai sentir, o que que você vai deixar de sentir, não temos, tá? E como que você lida com a frustração? Isso daí também é uma pergunta para a gente se fazer. Como que eu lido com as mudanças? Porque a vida está mudando o tempo todo. E se a gente não tem uma habilidade de lidar com mudança, a gente sofre direto. O tempo todo a gente tem um sofrimento para estar lidando com ele. Então, eu preciso desenvolver uma habilidade para lidar com as mudanças, para lidar com a frustração que as mudanças vão trazer, para lidar com a falta de controle que eu tenho com relação a algumas coisas da vida. E isso é ser adulta. Entendeu? A gente não, a nossa geração muito pouco aprendeu a lidar com os negócios, com a frustração. A gente muito pouco aprendeu a se responsabilizar por algumas coisas, a ser adulta mesmo. Então, ó, escrevi aqui um negócio. Fazem parte da vida adulta. Aprender a lidar com sentimentos difíceis. Essas coisas, mudanças, falta de controle da vida e frustração, fazem parte da vida adulta. Faz parte da vida adulta aprender a lidar com sentimentos difíceis, porque a gente vai ter. O mundo que a gente vive é cheio. Mulher, então, nós vamos ter. A gente vai se deparar com situações dessas. Então, aprenda a lidar com sentimentos difíceis, sabendo que vão passar. Nada dura para sempre, não temos nenhuma certeza na vida. Essas coisas vão passar. Principalmente se você se dedica a fazer isso aqui que eu tô falando, tá? É um caminho bem legal. Aprenda a se cuidar nesses momentos. No momento que tá com aquela coisa mais difícil, aprenda a se cuidar. A gente aprende a se largar, a gente aprende a se culpar, a gente aprende a carregar a nossa responsabilidade e a responsabilidade dos outros e ainda ficar ouvindo que as comadres estão julgando, falando, que tá todo mundo falando, e a gente aprende a ficar se martirizando e a gente precisa desaprender isso, tá? São coisas que a gente desenvolve. Então, meu amor, aprenda a se cuidar nesses momentos e a se conhecer cada vez mais, porque se você se conhece, você sabe o que é que te tira, você sabe quanto tempo você vai ficar sofrendo, você sabe o que é que faz com que você mergulhe e saia logo lá do outro lado, você sabe o que faz você se sentir bem, se sentir melhor. Então, se conhecer é muito importante para lidar com esses desafios da vida, para lidar com as emoções difíceis, porque não vai ser só esse, daqui a pouco tem outro, e a gente precisa amadurecer, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então, se conhecer é uma parte muito importante. Aprenda a se amar e a se respeitar. Gente, volta lá na semana passada, autoestima é a base da vida. Porque se eu tenho autoestima, eu vou atrás de fazer isso aqui tudo. Se eu não tenho, eu vou ficar parado com os dois pezinhos no fundo do poço. Então, é muito importante desenvolver isso que eu estou falando.
o auto-amor, o auto-respeito, aprender a lidar com as emoções difíceis, com a frustração, com as mudanças, que a vida o tempo inteiro traz mudanças para a gente não tem controle, né? E se você não conseguir fazer isso sozinha, peça ajuda. Peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda. Hoje eu coloquei lá uma postagem no meu feed falando do Setembro Amarelo, que é uma campanha que foi criada para chamar atenção para a saúde mental, porque se a gente não cuida da nossa saúde mental, é uma campanha anti-autoextermínio, não sei se eu posso falar essa palavra aqui, vou falar suicídio. Uma campanha para chamar atenção para o risco. E nós, mulheres, a gente é a maior parte, dentre as pessoas que têm adoecimentos mentais, adoecimento mental não é loucura, tá? É isso que eu falei, depressão, ansiedade, tristezas profundas, dificuldade de lidar com esses momentos, tá? É isso que eu tô falando, não conseguir fazer sozinha. Adoecimento mental tem um estigma enorme, essa palavra quer dizer só isso, que você tá numa situação, às vezes que é química mesmo, às vezes que é emocional, mais profunda, que não está conseguindo sair sozinha. Então, você vai precisar de ajuda. E nós, mulheres, somos a maioria dessa população. A maior parte das pessoas que têm dificuldades são mulheres, né? Porque a gente vive aí uma vida, meu amor, que não é mole, né? Não é para amadores, não, ser mulher nesse planetinha aqui, não. Então, o Setembro Amarelo é para a gente falar sobre isso. Qual que é a coisa mais importante na prevenção ao suicídio? A pessoa entender que ela pode pedir ajuda quando ela não está conseguindo sozinha. Então, tudo que eu falei aqui, que você anotou aí no seu caderninho, ou que você vai voltar depois na live para você ouvir de novo, se você perceber que você não está conseguindo fazer sozinha, é terapia na veia, uma vez por semana, uma sessão de terapia 50 minutos, pelo tempo que for necessário, tá? Como eu já falei aqui, vocês falam assim para mim, ah, não tenho dinheiro. Existe terapia de R$ 0, a loucura da sessão de R$ 1.000, R$ 600, tá? Então, assim, pergunta, vai atrás, se quer indicação, se tem serviços nas universidades, né? Se você não tem dinheiro mesmo, tem serviço nas universidades, é, escola, clínica escola, tá? Que atende por um valor simbólico, atendimento social, tem de tudo que é gente, tudo que é lugar, gente. Não é desculpa. A desculpa mesmo é que você não está querendo se cuidar. Se você quer, você vai atrás, você investe. Você coloca dinheiro numa boa profissional que vai te ensinar, não vai só te ajudar naquele momento, vai te ensinar para uma próxima vez, ó, você está conseguindo fazer isso daqui. Tá vendo o que um profissional de psicologia faz? Fazendo meu clipe aqui, minha propaganda? Aqui, meu amor, te trouxe um monte de consciência. Imagina isso focado em você, para desencalacrar seus nós. Tá? É maravilhoso, a gente precisa sim. A gente precisa de ajuda sim em alguns momentos. E é justamente para desmistificar isso. Ai, só gente muito maluca e perturbada que precisa de psicólogo, que precisa de psiquiatra. Não é, não. Muitas vezes, em algumas situações da vida que são muito dolorosas, a gente precisa de um acompanhamento. Quando você está com uma pneumonia, você vai no profissional. Quando você está com uma questão ginecológica, você vai no ginecologista. Quando você está com uma questão emocional ou uma questão que você não está conseguindo botar a sua vida para frente, você não vai no profissional por quê? É para desmistificar exatamente isso, tá? Então, eu dei aqui um caminho, tá? Dei uma visão aqui, pega essa visão. Se você não estiver conseguindo fazer, pede ajuda. Eu estou aqui para, né? O meu trabalho é esse. O meu trabalho é pegar na sua mão e falar, bora, porque eu já estou te vendo lá, maravilhosa, curada, saída de toda essa situação. E aí eu vou com você para a gente chegar lá juntas. Meu trabalho é esse. Ah, não quero, tudo bem. Tem outros milhões de coisas aí que você pode procurar e obter a ajuda que você está precisando, de acordo com o que você acredita, que você sente que faz bem para você. Mas não fique sem pedir ajuda, tá bom? Então, fecho com essa questão de passei aqui uma visão, não deu, pede ajuda. De repente, seu caminho também vai incluir umas outras coisas, né? Como eu falei, isso aqui são dicas mais genéricas, tá? No consultório é bem específico, bem personalizado. Era isso, minhas lindas, que eu tinha para dizer hoje, que eu, que eu tinha para a gente conversar, tá? Mas de qualquer jeito, como sempre, eu fico super disponível. Quem já tentou falar comigo aqui sabe que eu respondo as mensagens no direct.
Tem o meu WhatsApp, eu também posso demorar, mas eu respondo ali no WhatsApp. O que você quiser comentar, falar sobre esse assunto, pedir ajuda, perguntar como que funciona a terapia comigo, eu estou super disponível, tá? Quiser perguntar alguma coisa pontual que eu saiba responder, eu vou responder. Quiser continuar essa conversa ali, é nós, estamos juntas, tá bom? Gratidão por mais essa noite maravilhosa dessa conversa. É sempre muito bom estar com vocês. E até a próxima. Continua aí que ainda tem mais conteúdo essa semana, um pouquinho nessa direção que vai ajudar a lidar com todas essas coisas, tá bom? Obrigada, gratidão pela companhia, adorei. Obrigada, gente. Ah, maravilhosas vocês. Um beijo. Ai, muito prazer, Lucilene. Muito prazer. Ó, estamos juntas, hein? Continua aí que sempre tem um tema. Ah, e de repente a caixinha tá lá ainda. Se quiser deixar uma sugestão de tema para as próximas lives, toda terça-feira, 9 horas, eu tô aqui, tá bom? Beijão, lindas. Uma ótima noite para nós. Prazer.